Olá pessoal, me chamo Érica, sou professor de Física e Matemática, como vocês devem conhecer, né? Da Escola Centro Educacional Construído. Pessoal, se você faz parte do 8º ano, tá? Então, mais uma vez essa apresentação, né? Ela é para você, tá? Deixa eu me acomodar aqui. Vamos lá. No ano passado eu fiz alguns exemplos, né, de movimento uniformemente variado, né, da função horária da velocidade, tá? Na aula de hoje nós vamos finalizar o conteúdo de função. Eita, essa vídeo aqui foi da aula passada. Nós vamos finalizar o conteúdo de função, tá? Das funções horárias, né? Nós vimos apenas uma. V é igual a V0 mais ou menos, porque a aceleração pode ser tanto positiva, que seria o movimento acelerado, quanto negativo, que seria o movimento retardado, né? AT. Essa foi a nossa função, né? Foi a função que nós vimos na aula passada. Inclusive na live também, né? Eu apresentei ela na live e na aula passada eu não fiz aula ao vivo, não. Eu gravei, mas a gente resolveu alguns exemplos, né? Resolvi alguns exemplos envolvendo esse tipo de função. Só que como eu falei para vocês na aula ao vivo, tá? Na live de vocês, não é apenas essa, né? A gente tem duas funções, né? Essa aqui é a primeira função. Nós temos duas funções em uma equação, ou seja, são três, né? São três fórmulas, né? Entre aspas, porque existe uma diferença lá na frente. Hoje não, tá? Quer dizer, esse ano não. Mas lá na frente vocês vão entender a diferença entre uma função para uma equação. Parece ser a mesma coisa, mas função é uma coisa e equação é outra coisa, tá? Mas vamos entender assim, são três equações. Né? Não é, são duas funções de uma equação, mas para vocês que não sabem a diferença ainda, só são três equações, vamos dizer assim, ou três funções, né? A primeira foi vista, né, que é a função horária da velocidade, que no caso é essa daqui. Então na aula de hoje nós vamos ver as outras duas, tá? Eu infelizmente não vou fazer que nem eu faço geralmente em sala, que é provar cada uma, né, mostrar detalhadamente uma por uma como é que chegou e tudo mais. Porque só para mim fazer isso eu levo uma aula inteira, uma aula de 1h30 na sala de aula, com todo mundo em silêncio, né? Então demora um pouco. Então, lógico, a gente não tem esse tempo aqui. Então, a gente vai realmente logo para o que interessa, né? Se eu tivesse numa live, que geralmente nós fazemos 1h, 1h30, aí a gente poderia ver bem detalhado, né? Mas essa aula não vai ser, tá? Eu já estou gravando já. Então, para postar para vocês na sexta-feira, tá? Próxima aula a gente faz, para finalizar o conteúdo, uma live para poder, ao vivo, né? Lógico, né? Para poder concluir tudo bem direitinho, beleza? Então, vamos lá, ó. Nós já vimos isso, tá? Só uma revisãozinha aqui, né? O movimento abaixo, tá? Aqui está falando sobre movimento acelerado, né? O que é o movimento acelerado? Que é quando a velocidade aumenta com o passar do tempo, né? Nós já vimos isso. A fórmula de aceleração, aqui é para a gente poder dar uma relembrada, né? Fórmula da aceleração, que seria a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Onde a unidade no Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo ao quadrado, né? E seria a unidade de aceleração. Ok. Aqui você tem um outro exemplo de um movimento acelerado, né? Que é quando a velocidade aumenta, ou seja, saiu de 5 metros por segundo, né? Para 10, depois para 15, depois para 20. Então você observa que a partir do momento que o tempo vai passando, lógico que o tempo não para, né? O tempo vai aumentando, a velocidade também vai aumentando. Então você tem aí um movimento acelerado. Essa parte aqui é mais uma revisão, tá? Para a gente poder relembrar um pouquinho. Aqui você tem o movimento retardado, né? Que é quando o carro freia, basicamente, né? No caso aqui é o movimento acelerado, né? E o movimento retardado, tá? Vamos pular essa parte. Tá aqui. Aqui foi onde nós paramos de fato, né? Na função horária da velocidade, que foi aquela que eu falei no início da aula, né? Nas aulas anteriores, né? Aceleração ΔV, ΔT, aí se você pegar ΔV como V menos V0 e T menos 0, né? Considerando que o tempo inicial foi 0, né? Você vai ter essa equaçãozinha aqui, faz a regra de 3 e você encontra essa. Isso aqui nós já vimos, né? Então essa foi a nossa primeira função. V é igual a V0 mais ou menos alfa, desculpa, alfa é o costume, né? Mais ou menos AT, né? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais ou menos, porque o A pode ser tanto positivo quanto negativo, vezes T, né? Então nós já fizemos isso aqui, já fizemos vários exemplos em relação a isso, né? Então essa parte aqui já foi concluída com isso. Vamos para o que interessa, né? Agora, pessoal, eu vou analisar o seguinte gráfico, tá? O seguinte gráfico.
Aqui eu tenho um gráfico, né, onde o corpo ele inicia nessa posição, né, ou melhor, com essa velocidade. Ele inicia com a velocidade V, tá? V0. E a velocidade ele vai aumentando aqui, ó. Com o passar do tempo, a velocidade vai aumentando e vai até uma velocidade V final, tá? V final. Onde aqui, né, quando ele começa, é um tempo inicial e aqui quando ele termina é um tempo final, ok? Uma outra característica que eu cheguei a não falar para vocês é o seguinte: se você calcular a área de um gráfico, você encontra o deslocamento. Ah, não, pessoal, não vou poder falar isso. Como eu disse, se eu fosse falar isso, eu vou demorar muito tempo. Então, vamos logo para o que interessa, tá? Vamos logo para o que interessa, que é essa daqui, tá? Essa função aqui de baixo, né? Então, a nossa primeira função é essa. Essa função aqui nós chamamos de função horária da velocidade. Por que função horária da velocidade? Porque você está relacionando aqui velocidade com tempo, tá? Por isso que é função horária, horária de tempo, né? Função horária da velocidade. Então, você relaciona velocidade com tempo, né? São os dois extremos. Lembra que eu disse que o primeiro e o último fica como variável, porque eu estou em função entre eles, né? Agora vamos para a próxima função. Quem é a próxima função? Nós chamamos de função. Tá aqui, né? Tá aqui embaixo. Não precisa escrever não, até porque para escrever aqui no mousezinho é ruim pra caramba. Função horária para a distância, né? Eu não gosto de chamar dessa forma, eu prefiro chamar assim. Função horária do espaço. Função horária do espaço. Nesse caso, função horária da velocidade e agora vai ser a função horária do espaço. Ou seja, eu vou relacionar tempo, ó, função horária. Eu vou relacionar tempo com posição. Lembrando que espaço é a mesma coisa de distância, é a mesma coisa de posição. Então agora eu vou relacionar quem? Eu vou relacionar posição, lugar onde eu estou, né, lugar 2 metros, posição 3 metros, assim vai, com tempo, tá? Como é que eu vou relacionar? Como é que é essa função? Infelizmente eu não gosto, pessoal, acredita, eu não gosto de falar assim, não gosto desse tipo de aula. Pum, a fórmula, detesto, vocês sabem que eu detesto. Mas infelizmente, para essa parte, né, isso aqui já é um conteúdo avançado, né, para a turma de vocês. Como a gente conversou lá no início do ano, a gente teve que puxar para o 8º isso daqui. Já é sacrificante demais isso para vocês. Né? Ainda mais dessa forma, então, se eu for levar mesmo no pé da letra, vai ficar complicado, né? Então, vamos ao que interessa, né? Como é que é a função horária do espaço? Aqui, tá aqui, né? Ó. X é igual a x0, tá? Eu prefiro botar um S, tá? S final é igual a S inicial, mais ou menos, porque a velocidade pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Pode ser tanto progressivo quanto movimento retrógrado, né? V inicial, tá? Vezes tempo. Mais ou menos 1/2 de AT ao quadrado. Eita, professor, agora lascou foi tudo. Pois é, pessoal. Não consigo mais enxugar, eu não consigo deixar mais simples do que isso, tá? Impossível. Realmente essa função, ela é chatinha mesmo, tá? Ela é chatinha mesmo, tá? Mas é isso aí, tá? Posição final é igual a posição inicial mais ou menos a velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos 1/2, ou seja, a metade, tá? Da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? É essa molezinha aí mesmo, tá? Não tem outra. Quando você vai pegar a equação montada com letras e coeficientes e tudo mais, quem é que vai ter números aí? Onde é que vai estar os coeficientes? Basicamente em todas as letras, menos no S e no T, que nem aqui. Ó, esse valor e esse valor não vai aparecer número, vai ser letra. Por quê? Porque isso aí é uma função horária da posição. Função horária do espaço. Então, para eu poder relacionar o tempo com a posição, a gente não tem coeficiente nesses lugares, que nem aqui. Eu não tenho coeficiente no lugar do V e no lugar do T, tá? Me mostra aqui uma função montada. Sei lá, pode vir assim, ó. S é igual a 2 mais 5T. Ah, esse T também não aparece, é porque é o mesmo desse, tá? 5T mais 1/2 vezes 4, ou às vezes, pessoal, nem vem esse 1/2, tá? Às vezes cai essa pegadinha, vai vir só assim, às vezes, ó. Mais 4 vezes tempo ao quadrado, às vezes vem assim, o 2 não aparece, tá? Nesse caso, como é que pode cair numa questão? Geralmente, quando cai esse tipo de função, que é a função mais complexa,
eu peço somente o que é a posição inicial, quem é a velocidade inicial, quem é a aceleração, tá? Só para dizer o que é cada coisa. Aí você só vai comparar aqui, tá? Posição inicial é quem está sozinho. Então, quem está sozinho? 2. Então, eu posso afirmar aqui, ó, que o meu espaço inicial é 2. Quem é a minha velocidade inicial? É quem está perto do t. Então, a minha velocidade inicial é quem? 5 metros por segundo. Como isso aqui é posição, metro. E quem é a aceleração? A aceleração é quem está perto do t ao quadrado, ou seja, 4. Bem, errado. Aí você caiu na pegadinha do malandro. Por quê? Tá vendo que aqui era para aparecer um 2? E esse 2 não apareceu. Por que esse 2 não apareceu? Porque ele já foi dividido. Então essa equação aqui, essa função, desculpa, ela está te enganando. A função real deveria ter um 2. Só que não tem. Então imagina como se aquele número de antes, que é a aceleração, ainda estivesse lá. E o 2 também estivesse. Poderia acontecer isso? Poderia. Só que aí você teria que ter o dobro desse número. Ou seja, esse valor aqui era para ser o quê? 1 sobre 2 vezes 8. Professor, não entendi. Por que 8? Porque quando você dividir o 8 por 2, vai dar o 4. Então é como se esse 4 ele viesse dessa expressão. Entendeu? Então, quem é a aceleração? Não é o 4. A aceleração é a original. Né? Você pega a original com 2. Então, a aceleração aqui é quem? A aceleração é 8. Ok? Metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, segunda função é essa, tá? Já temos duas. Função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, que foi lá, né, das aulas anteriores. E a segunda função horária do espaço, que é, mais uma vez, né? Vou assustar vocês. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Eita, isso foi diferente. Não, pessoal, aqui um a gente não precisa botar. A gente pode deixar o 2 assim, tá? Então, essa é a função horária da velocidade. Lembra que eu disse que são duas funções? Aquela e essa, beleza? A próxima é uma equação. Tranquilo? É uma equação. Vamos lá para ela. Tá aqui, tá? Essa equação, ela é muito famosa, tá? Muito famosa. Eu vou fazer, não tem outra, pessoal. Eu vou fazer uma live para a gente poder fazer alguns exemplos, tá? O que é que eu quero para hoje? Eu quero que vocês peguem as fórmulas, as 3. Pronto. Por hoje é isso, tá? Aí na prática a gente vê, beleza? Inclusive eu fiz o máximo para não colocar questões sobre isso nesse TD dessa semana, beleza? Então vamos lá, ó. Equação de Torricelli, tá aqui, tá? Vou só apresentar para vocês. Velocidade final ao quadrado, a gente bota o F só se quiser, tá? Agora na inicial você tem que botar o V0, tá? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, de novo, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais ou menos 2 vezes A vezes D. Às vezes esse D não vem, às vezes vem assim, ó, variação de espaço. Tá? Às vezes vem assim, variação de espaço. Opa, tá fraca a canetinha, olha. Tá fraca. Tá fraca, já tá escrevendo demais, eu acho. Ficou fraca. Então, pessoal, velocidade final é igual, velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais ou menos 2 vezes aceleração vezes variação de espaço, tá? Equação de Torricelli. Beleza? Então, eu vou finalizar aqui. Para hoje, peguem as fórmulas, tá bom? Próxima aula a gente pratica isso daqui bem direitinho. Então, vamos lá. São 3, né? São 3 fórmulas. São 2 funções e uma equação. Quem são as funções? Primeira, função horária da velocidade. V é igual a V0 mais ou menos A vezes T. Função horária da posição, tá? Função horária do espaço. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui são as funções. E eu tenho uma equação de Torricelli. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes aceleração vezes variação de espaço. Então, nós temos essas 3. Beleza? Então, peguem essas 3. Próxima aula, a gente pratica bem direitinho. Ok? Então, é isso, valeu, até a próxima.